Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amado. Hoje trago uma notícia excelente, maravilhosa. O que você tem é suficiente para produzir o milagre. Exatamente isso, eu quero mostrar isso na palavra de Deus. Então vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, os versos 5 até o 15, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Amados, aqui nesse texto temos um exemplo tão grande, tão real, que não precisa muita coisa para ver o milagre realizado. Aqui podemos ver nesse trecho, amados, que Deus só precisa, e você precisa somente aquilo que você tem para experimentar o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Aqui foi no caso da alimentação, mas não importa a área ou setor da tua vida. O que você precisa é apenas aquele pouco que você tem. Colocar nas mãos do Senhor Jesus. Entregar a Ele. Eu aconselho, melhor ainda, entregar a tua vida a Ele. De uma forma incondicional. Dá liberdade para Ele. Dá liberdade para Ele. Ele é o Espírito. Hoje, Ele dá liberdade para o Espírito. E você verá o milagre. Você viverá no sobrenatural de Deus. Você viverá do sobrenatural de Deus a partir de então. Aqui nesse relato, veja bem o que aconteceu. Vamos ver alguns detalhes. Muito importante. Aqui no próprio versículo 5, que diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe. Então, primeira coisa, você precisa vir para Jesus. As pessoas estão longe de Jesus. Muitas vezes tão longe que há um abismo entre elas. Tão longe que eles estão tão longe de Jesus que estão com o inimigo, porque longe de Jesus está o inimigo. E por isso você vê essas atrocidades todas nesse mundo afora.
tanto problema, aonde a solução está com Jesus. Estão tão longe que os problemas aumentam cada vez mais, as dificuldades aumentam mais, as circunstâncias ficam cada vez mais difíceis. Mas quando nós se aproximarmos de Jesus, quando Jesus olhar os olhos e ver você se aproximando dele, melhor ainda correndo para os braços dele. Vamos seguir então na leitura. Olha só, grande multidão vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Então, a primeira coisa que Jesus visualiza as tuas necessidades. Logo, logo, quando ele viu a multidão, ele disse: que faremos para comprar pães? Olha só que interessante. Onde compraremos? Isso é para tocar no coração aqui de Filipe, para colocar compaixão no coração dele, colocar o amor dele no coração de Filipe, despertar ele, interesse. Veja bem, amados, é tão interessante. Depois no 6, mas dizia isso para o experimentar, que ele bem sabia o que estava para fazer. Então Deus queria falar com Filipe, movimentar a fé de Filipe. E queria dialogar com ele, queria compartilhar daquilo que queria fazer. Amado, Deus não é indiferente contigo, Ele quer conversar contigo, quer compartilhar daquilo que Ele está para fazer. E Ele está para fazer coisas grandes na tua vida. Quero te motivar a te abrir para o falar de Jesus hoje. Veja bem como segue a palavra ainda. No versículo 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Ele diz: olha, precisa muito dinheiro para cada um, para essa multidão, cada um ganhar um pedacinho sequer. Não é pouco não, Jesus. Então veja bem agora, quando alguém está preocupado só com problema, as coisas ficam assim. Mas agora olha para o outro lado, agora no versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, agora não era o Filipe, era o André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha só, essa é a atitude melhor. Informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Ao menos ele falou o que havia. Mesmo que estava incrédulo a respeito de saciar a fome de uma multidão tão grande, mais ou menos ele falou para Jesus o que tinha naquela multidão. Só tinha, olha só que interessante isso aqui, só tinha um rapaz, um jovem, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Talvez ele tinha ali uma merenda para ele, um lanche para ele, se a fome chegasse. E no versículo 10 disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Imagine só de homens quase 5.000. Naquela época as famílias eram grandes, muitos filhos. Então, se você colocar uma esposa, já são quase 10, mais os filhos. Mas vamos contar por baixo, 15, 20 mil pessoas. Olha só. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam, imagina. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Imagine aquela multidão sendo alimentada por 5 pães e 2 peixinhos. Quanto quiseram, aqui diz. Imagina aquelas pessoas famintas, adultos, jovens, crianças, famintas, comendo de 5 pães e 2 peixinhos. O quanto quiseram comer, se fartaram de apenas 5 pães e 2 peixes. Então eu quero te motivar agora, não reclamar, não murmurar mais, não dizer aqui, que é isso, como Felipe, que nem André também pensou, que é isso, esse pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, para essa multidão. Não, amado, não diga isso, porque Jesus já sabe o que está para fazer. Ele é aquele Deus que supre todas as necessidades. Né? O Senhor diz na palavra em Filipenses 4,19, o meu Deus em toda a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Se é todas, e ainda em abundância, porque Jesus diz, eu vim para que tenha vida em abundância, quer dizer, uma vida plena, completa, que vai sobrar para distribuir para as pessoas à volta. Que nem aqui, tão pouquinho, mas aquilo foi suficiente para realizar um grande milagre. Então, aquilo que você tem em tuas mãos, amado, quero te motivar a crer hoje que isso é suficiente para o milagre acontecer na tua vida. Não despreza esse pouco, mas valoriza. Jesus dá um valor tremendo pelo pouco. Tanto é que na parábola dos talentos ele diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amado, gozo é plenitude de vida, é vida em abundância, vida plena, vida completa, em todas as áreas, em toda a tua vida. É ali que você vai entrar nesse gozo do Senhor. Se você é fiel no pouco, esse pouquinho, talvez você tenha desprezado, mas ergue esse pouquinho e coloca nas mãos do Todo-Poderoso e começa a agradecer e louvar o Senhor, porque Jesus, quando pegou aquele pouco diante daquela grande multidão, ele ergueu e agradeceu. Veja bem o que diz aqui, que ele ergueu aqui e agradeceu. Então, no 11, então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, tomou os pães, tendo dado graças, agradece pelo pouco. Se você é fiel no pouco, você será colocado sobre muito e vai experimentar o gozo completo do Senhor. Amados, se você quer honrar o Senhor, creia na sua palavra e faça o que está na sua palavra. Você não precisa inventar nada. Você apenas faz o que o Senhor diz. O que Ele diz, Ele faz. E o milagre está pronto. Amém? Olha só, vamos continuar aqui ainda no versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram, olha no 12 primeiro, e quando já estavam fartos, disse Jesus ao seu discípulo, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O Senhor não quer que você tenha perca nenhuma. Você não deve perder nada. Você está em Cristo é para ganhar, não para perder. Veja bem, nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. 12 cestos. 12 cestos. Podemos ver como Deus honra aqueles que o servem. Aqui estavam os discípulos servindo ao Mestre. Então toda a multidão foi saciada, mas ele não descuidou dos seus servos. Cada um
pôde levar um cesto cheio de pão para casa, da onde não tinha nada, da onde tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma grande multidão. Mas o Senhor tem cuidado, aqueles que servem, também nada lhes faltará. Veja bem, amados. E assim, continuando, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, tirou-se novamente sozinho para o monte. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Nada é difícil, nada é impossível. Apenas entregue nas mãos dele o que você tem. É suficiente para gerar esse grande milagre na tua vida. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento. O que eles têm em suas mãos é suficiente para experimentar o grande milagre das suas vidas. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Te agradecemos, te louvamos sempre que tu és o Deus do milagre. E tu escolheu, chamou cada um para ter essas experiências, viver essa experiência do milagre, viver na dimensão do Espírito, viver na dimensão sobrenatural, em nome de Jesus, e glorificar o teu santo nome, de uma forma sobrenatural, maravilhosa, gloriosa, Pai, em nome de Jesus, dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.